Bom dia, turma! Tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam ótimo. A nossa aula de hoje é de revisão da avaliação de história. No seu livro didático, você vai pegar das páginas 11 até a página 15, apenas 4 páginas. Vai dar uma lida, vai dar uma olhada, vai assistir essa videoaula que vai ser sobre a herança dos imigrantes e as experiências vividas nas áreas urbanas. Como que esse povo que chegaram de outros países, aqui no nosso Brasil, sobreviveram ao longo do tempo, né? Como que eles viveram lá no passado, como que tá até hoje. Pois é, lá no seu livro, na página 11, fala assim: em outro livro estudamos os valores culturais que herdamos dos povos indígenas e africanos. Lembra? Neste capítulo, analisamos até aqui algumas heranças culturais recebida dos imigrantes nas áreas rurais do município, que foi a sua primeira avaliação, falou da herança dos imigrantes nas áreas rurais. Nesta avaliação vai falar da herança dos imigrantes nas áreas urbanas, isso mesmo. Assim diz, nas cidades, muitos trabalhavam no comércio, lembra? No comércio e nas indústrias. Outros administravam seu próprio negócio. Alguns imigrantes sírios libaneses, por exemplo, compravam e vendiam produtos, trabalhando como caixeiro viajante. O que era um caixeiro viajante? Pegava um monte de mercadoria, saía de município em município, de bairro em bairro, vendendo as suas mercadorias. No passado, essas pessoas eram chamados de caixeiros viajantes, né? Esses caixeiros viajantes era aí como viviam levando mercadoria para outras pessoas comprarem. E no Brasil, este tipo e assim levava itens dos grandes centros urbanos até as áreas mais afastadas. No Brasil, esse tipo de comércio já era praticado há muito tempo e incentivou a vinda de outros imigrantes para trabalhar da mesma forma. O que é um vendedor ambulante? Um vendedor ambulante é conhecido como caixeiro viajante, é a mesma coisa. Se você chamar um vendedor ambulante e um caixeiro viajante, dá no mesmo, porque os dois têm a mesma função. Sai do centro da cidade e vai para os bairros mais afastados, ou eles ficavam de município em município, cidades vizinhas, aí levando mercadorias para vender. Era muito praticado eles saírem vendendo, né? E iam até as áreas rurais vender seus produtos, né? Como nas áreas rurais não tinha o comércio, eles iam até lá vender. Pois é, outros abriam seus próprios negócios, tipo uma padaria, né? Que eles chamam de panificadora. Outro abria armarinhos, outros abriam outros comércios, armazém. O que era um armazém? Um armazém era como se fosse um supermercado. Ali tinha de tudo. Você chegava e falava, eu quero 1 quilo de açúcar. Ele ia lá dentro, pegava 1 quilo de açúcar e vinha cá no balcão te vender. Era como se, tinha um balcão como se fosse um bar, sabe? E lá vendia de tudo. Pois é, era assim que eram os comércios, os primeiros comércios, né? Chamados de armazém. Por que armazém? Porque lá vendia tudo que você precisava. Tudo bem? Seguindo aí, no seu livro, você vai dar uma boa lida aí para ver. E aí surgiu
né, esses imigrantes, eles chegavam ao Brasil, né, e depois eles precisavam se comunicar, porque eles chegavam no Brasil e cada um ia morar em um estado, morar em um bairro diferente, e antigamente não era como hoje, que tem aí os meios de comunicação que você fala no momento que você quiser, que você tem o seu carro e que você também vai onde você quiser, os meios de transporte, né? Antigamente não tinha nada disso. E eles precisavam de quê? De se comunicar, ter notícia das pessoas. Então surgiu o quê? Um jornal, né? Então, olha só, eles chegavam, se estabeleciam no local, começavam a trabalhar, né? Abria seus negócios, ou era caixeiro viajante. Depois eles pensaram, alguém pensou, né? Precisamos de um meio de comunicação. E aí surgiu o jornal. Para que servia esse jornal? Para eles ter notícia dos povos deles. O jornal era escrito na linguagem deles e depois esse jornal também servia para encurtar as distâncias. Exemplo, vamos pensar. Este jornal que era escrito, né, tinha a notícia que tal família se estabeleceu em tal lugar, né? Eles usavam muito o sobrenome. E aí outras pessoas liam e tinha notícia daqueles parentes. Uma outra forma deste jornal era para quê? Manter a cultura deles, né? Para que eles conseguissem manter a cultura dele e ter notícia uns dos outros, né? Então dizia encurtar as distâncias, né? Vou ler uma partezinha aqui. Para melhorar a comunicação entre os colonos da mesma origem, foram criados alguns jornais. Nesses impressos eram divulgados várias informações sobre acontecimentos no Brasil. As imagens a seguir mostram 2 jornais dedicados aos colonos imigrantes, que eram estes jornais aqui, tá? Escrito na língua deles, na linguagem deles. Tudo bem? Agora eu quero mostrar aqui para vocês cada imagem para que vocês possam lembrar na hora da avaliação de vocês. Primeiro, eu quero mostrar esta imagem aí, que é de um armazém, né? Este armazém, onde vende de tudo, você viu até no livro, tinha essa própria imagem, que mostra até tem uma balança aí. Então, o que era isso aí? Um armazém, onde você poderia, os imigrantes iam até lá comprar de tudo, principalmente os alimentos que eles tinham costume de comer. Agora, também tem no seu livro essa imagem de um caixeiro viajante. Este caixeiro viajante, ele sai em todos os lugares, mostrando aí mercadorias e vendendo. Depois tem aí esta outra imagem, que é o quê? Um armarinho, onde eles poderiam ir lá e também comprar tecido, fitas, essas coisas do dia a dia, tá? Os armarinhos era para vender esse tipo de materiais. Para finalizar, temos aí esta outra imagem, que o que é esta imagem aí, né? Esta imagem é de quando eles começaram a se comunicar através do telégrafo. Então, esses telégrafos, né, era instalado com cabos e postes para o funcionamento dos telégrafos. Então, fizeram os jornais, lembram? Aí depois surgiu os telégrafos, que eles poderiam mandar uma mensagem. Lembra que eu mostrei para vocês? E era aí essa imagem que eu mostrei por último. Esse telégrafo, para funcionar, precisava de energia e de uma pessoa única para escrever a mensagem que uma outra pessoa no outro país de origem deles
recebiam essa mensagem e transmitia para seus familiares. Mas para isso precisava ter cabos de energia. E aí eles começaram a instalar postes para este funcionamento do telégrafo e facilitar aí o meio de comunicação. Tudo bem até aqui? Pois é. E a sua avaliação não está difícil, tá? Você vai lendo, vai respondendo, vai lembrando. Tem uma parte lá que é para você completar uma frase com algumas palavras que vai falar sobre urbanos, caixeiro viajante, comércio, imigrante, armarinhos. E aí você vai aí lendo a frase que vai ficar da seguinte forma: imigrantes de diversos países vieram para o Brasil em busca de melhores condições de vida e trabalho. Alguns se estabeleceram em áreas rurais e outras se dirigiram para áreas urbanas. Entre eles, muitos se dedicavam ao comércio, atuando de caixeiro viajante ou proprietário de armazém e armarinhos. Então, não esqueçam, né, que esses imigrantes, eles se dedicavam nas áreas urbanas de caixeiro viajante, armarinhos, abria seus armarinhos que vendia tecido, fita, essas coisas aí, e armazém para vender alimento e tudo que se precisava de utilidade de uma casa. Nesta próxima imagem aí que você vai ver, é a imagem de uma panificadora, uma confeitaria. Olha só, essa confeitaria, né, uma fotografia aí, né, e mostra uma confeitaria onde também esses imigrantes gostavam de abrir, principalmente os italianos que gostavam de massa, né, fazer massa. Então, com base na fotografia, assinale uma alternativa aí, né, de atividade realizada por italianos. Então, os imigrantes italianos, eles sempre gostaram de massa. Pão, macarrão, massa, tudo que é de massa é de origem italiana, assim como na área rural, a origem da uva é deles. Na área urbana, vem a massa, tudo bem? Pois, então, depois você vai ler na sua avaliação, você vai encontrar algumas frases, né? E você vai dizer se elas são verdadeiras ou falsas. Vamos lá. Pois os jornais foram um dos meios que os imigrantes utilizaram para se manterem unidos, lembra que eu falei? Unidos com suas famílias e permanecerem em seus países de origem. Eu pulei aqui, vou recomeçar. Os jornais foram um meio dos imigrantes utilizarem para se manterem unidos e preservar suas tradições. Então, lembra que eu falei que eles criaram aí esse jornal para manter as suas tradições, ter notícia de seus familiares e manter a sua cultura. Então, essa informação é totalmente verdadeira, tá? Depois, você vem assim, as instalações de telégrafo possibilitou aos imigrantes comunicarem-se diretamente com seus familiares que permaneceram em seus países de origem. Então, surgiu o telégrafo para quê? Vieram para o Brasil, mas os seus familiares ficaram lá na Itália, exemplo. Então, era uma forma deles se comunicarem, mandarem uma informação, tá? Então, é uma informação totalmente verdadeira isso aí. Depois também fala, muitos imigrantes trabalharam na compra de
transporte de materiais para a construção dos telégrafos. Sim, eles trabalharam muito, tanto para colocar os postes, como para comprar os materiais, porque era de muito interesse deles, né, a instalação dos telégrafos, para que eles pudessem comunicar com seus familiares em seu país de origem. Também verdadeiro, né? Já os jornais não contribuíram para a comunicação entre os imigrantes brasileiros, pois eram escritos apenas em português? Falso, falso. Porque os jornais deles eram escritos na linguagem deles, tá? Então, essa informação aí é mentirosa, é falsa. Já nos jornais era divulgado várias informações sobre acontecimentos no Brasil, entre eles, sim, também verdadeiro, né? Então, essa avaliação, ela não tá difícil. Se você der uma boa lida no livro, assistir a videoaula com bastante atenção, você vai acertar aí 4 de 4, tá? Um beijo grande para você e eu espero que você tire 4 de 4.